estruturas de pecado que criam pobreza e desigualdades extremas. Parágrafo 90. Em Medellín, os bispos pronunciaram-se a favor da opção preferencial pelos pobres. Cristo, nosso Salvador, não só amou os pobres, mas também, sendo rico, se fez pobre. Viveu na pobreza, centralizando sua missão no anúncio da libertação aos pobres, e fundou sua igreja como sinal dessa pobreza entre os homens. A pobreza de tantos irmãos clama por justiça, solidariedade, testemunho, compromisso, esforço e superação para o cumprimento pleno da missão salvífica confiada por Cristo. Os bispos afirmaram com veemência que a igreja, para ser plenamente fiel à sua vocação, não deve apenas compartilhar a condição dos pobres, mas colocar-se também ao lado deles e empenhar-se ativamente pela sua promoção integral. A Conferência de Puebla, diante do agravamento da miséria na América Latina, confirmou a decisão de Medellín como uma opção franca e profética a favor dos pobres. Qualificou as estruturas de injustiça como pecado social. Parágrafo 91. A caridade é uma força que muda a realidade, um autêntico poder histórico de transformação. Essa é a fonte da qual deve nutrir-se todo o compromisso para resolver as causas estruturais da pobreza e para fazer isso com urgência. Espero, portanto, que cresça o número de políticos capazes de entrar num autêntico diálogo que visa efetivamente sanar as raízes profundas e não a aparência dos males do nosso mundo. Porque trata-se de ouvir o clamor de povos inteiros, dos povos mais pobres da terra. Parágrafo 92. É necessário, portanto, continuar a denunciar a ditadura de uma economia que mata e reconhecer que, enquanto os lucros de poucos crescem exponencialmente, os da maioria situa-se cada vez mais longe do bem-estar daquela minoria feliz. Tal desequilíbrio provém de ideologias que defendem a autonomia absoluta dos mercados e a especulação financeira. Por isso, negam o direito de controle dos estados, encarregados de velar pela tutela do bem comum. Instaura-se uma nova tirania invisível, às vezes virtual, que impõe de forma unilateral e implacável as suas leis e as suas regras. Embora não faltem diversas teorias que tentam justificar o estado atual das coisas ou explicar que a racionalidade econômica nos exige superar que as forças invisíveis do mercado resolvam tudo, a dignidade de cada pessoa humana deve ser respeitada já, agora, não só amanhã. E a situação de miséria de tantas pessoas a quem é negada essa dignidade deve ser um apelo constante à nossa consciência. Parágrafo 93. Na encíclica de Lex Nos, o Papa Francisco recordou que o pecado social assume a forma de uma estrutura de pecado na sociedade, fazendo frequentemente parte de uma mentalidade dominante que considera normal ou racional o que não passa de egoísmo e indiferença. Esse fenômeno pode definir-se como alienação social. Torna-se normal ignorar os pobres e viver como se eles não existissem. Apresenta-se como uma escolha razoável organizar
a economia exigindo sacrifícios ao povo para atingir certos objetivos que interessam aos poderosos. Entretanto, para os pobres, restam apenas promessas de gotas que cairão, até que uma nova crise global os conduza de apenas promessas e gotas à volta à situação na qual estavam anteriormente. É uma verdadeira alienação que leva a encontrar apenas desculpas teóricas e não a tentar resolver hoje os problemas concretos daqueles que sofrem. Já dizia São João Paulo II, alienada é a sociedade que, nas suas formas de organização social, de produção e de consumo, torna mais difícil a realização desse dom e a constituição dessa solidariedade interhumana. Parágrafo 94. Devemos empenhar-nos cada vez mais em resolver as causas estruturais da pobreza. É uma urgência que não pode esperar, e não apenas por uma exigência pragmática de obter resultados e ordenar a sociedade, mas também para curar de uma mazela que a torna frágil e indigna, que só poderá levá-la a novas crises. Os planos de assistência que acorrem a determinadas emergências deveriam considerar-se apenas como respostas provisórias. A falta de equidade é a raiz dos males sociais. Com efeito, muitas vezes constata-se que realmente os direitos humanos não são iguais para todos. Parágrafo 95. Acontece que no modelo do êxito e individualista em vigor, parece que não faz sentido investir para que os lentos, os fracos, os menos dotados possam também se ingrar na vida. A pergunta que reiteradamente surge é sempre a mesma. Os menos dotados não são seres humanos? Os mais fracos não têm a mesma dignidade? Aqueles que nasceram com menos possibilidade valem menos como seres humanos e devem limitar-se apenas a sobreviver? A resposta que damos a essas perguntas determina o valor das nossas sociedades. E dela também depende o nosso futuro. Ou reconquistamos a nossa dignidade moral e espiritual, ou caímos numa espécie de poço de imundície. Se não pararmos a pensar as coisas a sério, continuaremos de forma explícita ou dissimulada a legitimar o modelo distributivo atual, no qual uma minoria se julga com direito de consumir numa proporção que seria impossível generalizar. O planeta não poderia sequer conter os resíduos de tal consumo. Conteúdo. Conteúdo.